E isso é obrigatório se tu quer fazer uma empresa grande, de impacto. Eu achei isso muito incrível mesmo. Detalhes nunca antes revelados de Marcelo Germano, né? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, ou dona, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. O meu nome é Bruno. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Nós temos hoje, nesse episódio de hoje, nós temos um convidado bastante especial, que eu gostaria que o Marcelo apresentasse aqui. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, que é bastante especial, sim, é aqui. Também é de Floripa, né, Bruno? Também sou, nasci aqui. Show! Que coisa boa! Então vai lá, Marcelo. Show de bola, então, estou trazendo hoje o Bruno Guizzi. Ele é um empreendedor fantástico, empreendedor Endeavor. Já vou contar um pouquinho. Eu conheci a empresa do Bruno logo quando eu mudei para Floripa, em 2012. Na verdade, eu conheci um pouco antes de mudar para Floripa, porque eu estava vindo para Floripa constantemente antes de mudar. E aí, em 2012, eu me mudei para Floripa e eu conheci a empresa deles um pouquinho antes de mudar, porque eu fui um dos primeiros clientes da empresa, né? Eu era cliente dessa empresa quando era a versão beta. O produto desta empresa não estava disponível à venda no mercado porque ele estava em versão beta, né? Depois lançou-se o produto saiu à venda, e essa empresa saiu do zero, vamos dizer assim, né? E ano passado essa empresa foi vendida por algo em torno de 2 bilhões de reais. A gente está falando da RD Station, uma empresa que em 10 anos fez coisas incríveis, mudou o mercado, gerou prosperidade no mercado, aumentou a venda de muitas empresas, educou todo um mercado novo, e hoje a gente tem empresas crescendo de maneira extraordinária com base em toda a educação que eles trouxeram e na tecnologia que eles disponibilizaram para o mercado. Então, né, a gente está trazendo aqui o Bruno Guizzi. Bruno, se apresenta aqui para o pessoal, acho que a gente pode bater um papo legal. A gente fala, né, a gente ajuda os donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa, né? E eu imagino que uma empresa que vai do zero até ser vendida por 2 bilhões de reais, o que teve de caos no caminho deve ser uma coisa inacreditável, né? Então, você apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer você, Bruno. Legal. Obrigado, Marcelo e Aline, pelo convite aqui. Estou super animado, né, de bater esse papo. Bom, eu sou um dos fundadores, né, e sou head aí da toda a engenharia, né, da RD. Então, meu time que faz os nossos produtos, RD Station Marketing, RD Station CRM. E antes da RD, eu sou formado aí em sistemas de informação aqui pela UFSC, fiz mestrado também em computação aqui na UFSC. E eu sempre trabalhei com tech, né? Então desenvolvi software aí para desktop, web, celular, né? Antes do iPhone aí, trabalhei com celular, trabalhei com TV digital, né? Então provavelmente tem alguma TV aí que tinha software embarcado nosso aí na época que eu trabalhei. E ao longo aí desses anos eu também tentei empreender, né? Tentei ter alguns negócios que, enfim, geraram uma série de aprendizados, não tiveram tanto sucesso, mas aí em 2011 eu reencontrei meus sócios, né, que tínhamos trabalhado antes junto, e aí, né, decidi, né, entrar nessa, e, enfim, aí a última década aí estamos trabalhando a toda aí, construindo a RD Station, né, que antigamente se chamava aí Resultados Digitais, para quem não está familiarizado. Legal, e uma empresa que mudou, criou um novo ecossistema, né? A RD criou um novo ecossistema para o mercado B2B, né? Incrível, incrível, incrível. Ô Bruno, a composição original da RD, né? Os founders, né? Os fundadores, era você, o Eric, o André, o Guilherme, tem mais Pedro. um, né? E o Pedro. E o Pedro, como que surgiu o RD? Você se reencontrou eles? De onde você conhecia os sócios? Como que surgiu o RD, né? Não, legal, essa história é muito boa, né? O Eric tinha uma empresa chamada Praesto, né? Que era isso em 2004, 2005, por ali, tá? Então a Praesto, ela fazia softwares, né, para agência. Então era aquele modelo, se chamava naquela época mobile marketing, antes do iPhone, né? Então tinha uma agência que contratava outra agência, que aí contratava uma empresa, né, de software ali para fazer. Então era para Esto. Então a gente fez software assim,
M-Foot, né? Era aqueles Nokia, Siemens, né? Todos aqueles celulares ali naquela época. Então, o M-Foot era um software lá para futebol. Fez o M-Cut, que era um cliente ali para o Orkut naquela época. Fez o Fotolog Mobile, acho que era o nome. Então, era um cliente para Fotolog, né? Para quem é mais antigo vai se lembrar, uma rede social e postava foto, né? Tinha comentário e tal. Então a gente fazia aquilo. Para mim, Né? tudo isso é grego. Para mim, tudo isso é grego. Não sei não pode entregar a idade. Eu já estou entregando aqui. Enfim, mas enfim, a gente fez aquilo tudo e sabe o que era super legal? Que muito inovador, né? Porque, fazer aquilo para celular, né, em 2004 e 2005, numa pegada assim muito... Hoje se fala muito assim sobre o ágil, sobre, né, times, squads e tal. Naquela época a gente já tinha isso no espírito, né? Então hoje se fala em Lean Startup, mas naquela época nem existia direito esse conceito, pelo menos no Brasil, né? E a gente já fazia dessa forma, assim, né? Então trabalhávamos todos ali, né? Eu trabalhei pelo menos ali, acho que um pouco mais de 2 anos lá. Então trabalhei com meus sócios, né? O Eric era um dos sócios, a gente entrou lá, era estagiário, né? Eu, Guilherme e o Pedro. O André veio depois, já tinha saído, tá? Mas trabalhou lá também. Enfim, a gente sempre trabalha e a gente sempre teve uma interação. Então, por exemplo, no outro lugar que eu trabalhei, a Fundação CERT, que é um grande celeiro aqui, que eu vejo de empreendedor aqui de Floripa, eu prestei serviço para o Guilherme. O Guilherme trabalhava na DataSul e eu prestava serviço na CERT para eles. Então, a gente teve uma história meio conectada. E ali, em final de 2010, né, o Eric ainda estava na Praesto com o Pedro, né? Enfim, o modelo de negócio ele era muito atrelado a serviço, né? E o Eric queria mudar um pouco isso. Olha, acho fazer outra coisa da vida aqui, quero trabalhar em novos produtos, tal. O que é legal é que toda essa ideia do inbound marketing, que naquela época não era nem market automation, era inbound marketing, né? Eles já estavam aplicando na Praes, em clientes da Praes, naqueles anos ali, final de 2009, né, 2010 e tal. Ele falou, tem funcionado, super resultado legal, né, gerar conteúdo aqui, atrair, e a gente tem acompanhado o mercado e acho que dá para fazer isso no Brasil, não só trazer metodologia, trazer software que ajude isso, trazer produto. E aí o Eric, na época, mandou uma mensagem, tô com umas ideias aqui, né, queria te mostrar, precisando de alguém para construir o produto, né, eu gosto muito daquela época que a gente trabalhou junto, tal, e aí a gente foi se reunir, ele e o Pedro, e eles falavam super animado ali da ideia, tal, e confesso que até era difícil entender o que eles estavam falando em 2010 ali, o conceito, eles estavam... E na época, assim, eu me lembro que eu saí do café super empolgado, sem entender nada que eles estavam falando, e acho que para mim aquela foi a decisão de entrar. Você pegou a energia deles e falou, não sei o que é, mas vocês estão empolgados, vamos nessa, né? Eu peguei a energia da empolgação deles, com o histórico, né, de trabalho, assim, de trabalhar junto. De ter trabalhado junto, falei, cara, é isso mesmo que a gente tem que fazer. E aí a partir dali foi mais fácil, né? Eu cheguei em casa e só me preparei para aquilo acontecer, né? Então, estava no fim do mestrado, enfim. Ainda falei, vou acabar minha tese aqui, mas já vamos começar a trabalhar junto, tal, já, enfim. Aí todo mundo colocou acho que um segredo aí, todo mundo colocou uma data de entrada, tá? Que eu vejo, às vezes, muito empreendedor assim, não, quando der certo, tal. Todo mundo colocou, então, né, um mês depois, eu ali, sei lá, 3 meses depois, que era o tempo que eu precisava, então todo mundo colocou a data para ficar full time, assim. Então, isso foi tem que entrar aí, né? Não acredito, assim, ficar no meio do caminho não funciona também. Que legal. O que eu acho interessante, né? Você falou assim, inbound marketing, né? Hoje, ainda tem muitas pessoas que nem sabem o que significa essa palavra, mas já é uma palavra muito difundida, né? O mercado foi educado. E quando vocês começaram, independente de ter a ferramenta, que vocês estavam criando a ferramenta, o mercado não estava educado. Não. Para isso, e vocês foram os grandes precursores. Hoje todo mundo fala, né, conteúdo é rei, mas quem levantou essa bandeira lá atrás do conteúdo é rei, até onde eu me lembro, né,
para mim foi o Resultados Digitais, que começou falando, ó, conteúdo é rei, né, tem que produzir conteúdo, tem que educar o cliente, e vocês fizeram um belo trabalho, um belo trabalho. Eu vou falar que muito do que eu sei hoje era por conta do material gratuito que eu lia no blog da Resultados Digitais, né? Não, isso até tem uma história legal, né? Porque assim, o blog veio antes do produto, né? Então, final de 2010, se tu entrar agora no blog da RD e entrar no primeiro post, ele é de ali do final de 2010, ali do outubro, setembro, enfim. E assim, nosso espírito ali sempre foi educar, né? Precisamos educar o mercado, precisamos entregar coisa de qualidade, porque isso aí gera demanda para daí vender, né, nossos serviços e produto. Então, para ter ideia, o produto ele só foi publicamente lançado 2 anos depois da RD, no final de 13. Final de 2013. Claro, Eu já era cliente. A gente ficou sem cliente, né? Eu virei cliente antes de lançar publicamente, antes de né? A lançar, versão beta. Mas até nessa época era engraçado, muita gente já consumia o nosso conteúdo, nosso blog, assinava newsletter, então tem aquela curva exponencial, por exemplo, empresa assim, de alto crescimento, a curva exponencial de receita, de número de cliente, no caso ali do blog, de assinantes, né, geração de lead, então tudo segue essa curva. E aí eu me lembro de um fato lá, alguém mandar e-mail no contato e falar, olha, eu posso mandar um dinheiro para vocês, o que vocês fazem? É uma ONG, é uma agência, é um portal? Porque assim, a gente tinha só resultados digitais, né, com aquele conteúdo gratuito que nem era, assim, conteúdo de qualidade gratuito em 2011, não existia muito também no Brasil, né? Então a gente fazia aqueles e-books e tal. E na verdade, a nossa estratégia era uma empresa tech, a gente estava construindo produto, trabalhando, mas até então a gente nem queria se posicionar muito como isso, porque o produto não estava pronto, a gente não queria também chamar a atenção antes de estar capitalizado e tracionado, né? Então, até uma coisa interessante. Que legal. Sabe que você falou isso? Eu lembrei, assim, ó, de vez em quando tem algumas pessoas que me mandam um direct e pedem o número da minha conta, que eles falam, Marcelo, aprendi tanto no podcast de vocês que eu me sinto em dívida com vocês. Me dá o número da conta aí que eu vou mandar um Pix. A gente já recebeu algumas mensagens assim, né? Para a gente entender, né, a importância, né, de quem gera conteúdo, de quem educa, de quem mostra o caminho, né? O impacto que causa na vida dos outros empresários. Isso é muito legal. Ô Bruno, a gente defende essa bandeira da empresa sem caos, né? Acabar com o caos na sua empresa. Eu sempre falo assim, né? Eu não acredito no zero caos, porque se tua empresa está crescendo, o crescimento naturalmente ele vai trazer um pouco de caos, né? Então vocês saíram do zero até chegar onde vocês chegaram e fazer esse negócio com a TOTVS, um negócio avaliado em aproximadamente 2 bilhões de reais. Vocês cresceram vertiginosamente, vocês saíram de 5 sócios para mais de 1.000 funcionários num curto espaço de tempo, e eu imagino a quantidade de caos que você teve nessa trajetória. Mas nessa trajetória vocês viraram empreendedor Endeavor, né? Vocês foram mentorados por um monte de gente legal ao virar empreendedor Endeavor, mas eu imagino também que vocês enfrentaram aqui grandes dificuldades, como, por exemplo, a gente tem muitos clientes nossos que eles sempre falam assim, Marcelo, mas sabe o que é? É que no meu negócio, para contratar mão de obra é muito difícil, porque a mão de obra é isso, a mão de obra é aquilo. E em 2012, 2013, né, você não tinha uma quantidade disponível de recursos, de talentos em Florianópolis, e vocês tiveram que adotar algum tipo de estratégia para trazer gente boa, né, convencer as pessoas, porque parece fácil, né? As pessoas falam, é fácil convencer as pessoas para vir morar em Florianópolis. Não, não é. Eu sei que não é, porque a gente tenta convencer e não consegue, né? E então você enfrentou, né? Você tinha que contratar em alta velocidade. Muitas vezes esse recurso não estava aqui em Florianópolis e você teve que trazer gente de fora. A empresa não era hoje todo mundo trabalha home office, mas naquela época não era assim. Como que foi? Porque isso daí se tornou uma situação caótica para vocês, né? Sim. Levantaram o dinheiro que o investidor precisava crescer rápido. Para crescer rápido precisa de gente. E aí você não tinha todos esses recursos em Florianópolis. Aí tinha que trazer de fora, ninguém queria vir para cá. Como que foi essa loucura? Conta pra gente. Eu diria sim, Marcelo, que na verdade é muito caos crescer, né? Escalar uma empresa de alto crescimento é caos.
E, na verdade, eu acho até como empreendedora, a gente tem que estar confortável com esse caos. Porque, assim, tudo... Eu tenho uma frase que eu falo, né? Tudo quebra na escala, né? Tudo. Então, um exemplo aqui, né? Eu sou do time, né, de engenharia, mas o software quebra na escala, né? Um processo quebra na escala. Uma liderança, né, de uma pessoa quebra na escala. Eu brinco que até a máquina de café quebrou no escritório naquela época. A gente chegou uma hora e tinha uma máquina de café industrial, assim. Eu não sabia nem fazer café, né? Porque a gente está acostumado a fazer café, chegava, eu não... Tá, como é que opera essa Você máquina? costuma fazer café passado, né? Porque antes era fazer café simples, passado, ali era uma máquina. Então, assim, precisar de alguém para fazer o café, porque ninguém mais sabia fazer café na empresa. Então, a internet quebrou na escala. Então, tudo quebra na escala, isso é fato, assim, para mim. Eu gostei dessa frase, tudo quebra na escala. Tudo quebra na escala, porque se não quebrou, multiplica por 10. Ah, não quebrou, multiplica por 10. Multiplica por uma hora, quebra. Né? Entenda 10 como volume de cliente, volume de liderados, volume, enfim, qualquer volume, né? Então, uma hora quebra, porque as coisas em algum momento quebram, né? E as pessoas quebram, enfim, o processo, como eu falei, né? Então, para mim, tudo quebra na escala. Acho que o papel numa empresa de alto crescimento é tu escolher o que não vai quebrar. O que não pode quebrar? Coisas que te impeçam de crescer, literalmente, né? Então, por exemplo, não pode quebrar aqui, um exemplo hipotético, né? Mas, se o meu funil, né, o funil ali de atração não tá gerando demanda, a empresa vai estagnar. Então, isso, vamos ver. Não, que nem eu falei... foco e prioridade. Foco e prioridade. Que nem eu te falei, caso da internet. Cara, daqui a pouco o time de vendas não está conseguindo vender ou atender, né? Que o nosso processo era todo remoto. Nunca foi assim presencial. Então, isso aqui está impedindo os números, não, né? Tem que arrumar. Então, acho que é muito sobre fazer escolhas ali, né? E eu acho que sempre vai ter coisa para arrumar, tá? Claro que o caos pode ser coisas, né? Às vezes mais crítica, menos, mais prioritária ou menos, né? Mas eu acho que o nosso papel é tirar isso e dar um pouco de paz para as pessoas, que as coisas estouram também no crescimento. Porque senão fica todo mundo muito ansioso e agoniado. Eu acho que, olha, a gente está realmente numa empresa de alto crescimento, né? Ó, o plano é esse desse momento, é isso que a gente está fazendo, isso aqui a gente vai segurar, põe na gaveta, daqui a pouco a gente abre essa gaveta, entendeu? Então, o que vai fazer e o que não vai fazer também é importante. Porque senão toda hora o pessoal fica, tá, isso é o que a gente está fazendo, isso aqui a gente não vai fazer agora. Então, acho que é um pouco isso, é gerir um pouco disso, assim. Mas eu lido muito bem ali com a questão do caos, eu acho que ele é natural do crescimento. E aí, falando especificamente ali de pessoas, né? Então, assim como, né, o meu sócio sempre fala disso, eu gosto muito, assim, né, de enxergar a empresa ali como máquinas, né? Então, tu tem uma máquina que é a máquina da geração de demanda, né, a máquina de vendas, a máquina, né, de atendimento. Geração de lead, de máquina para converter, fazer os caras andar no funil. A máquina ali, né, da geração de lead, de andar no funil, tal, né, a máquina ali de vendas, de como é que é esse pipe e tal, a máquina de atendimento, né, faz o onboarding, como é que é todo esse processo aí, tal, suporte ativo, né, reativo, tal. Tem a máquina de produto, como é que a gente escolhe o que vai fazer, como é que entrega, como é que lança. E aí, uma dessas máquinas é a máquina de talentos, né? Então, como é que a gente... Se tu sabe que tu vai crescer, né, tu vai precisar de gente. Eu sou super eficiente, tal, beleza, mas ainda assim, né, no volume de crescimento, vai precisar de pessoas, né? Então, é enxergar isso também como uma máquina. Como é que tu atrai pessoas? Né, como é que tu qualifica? O que é qualificar dentro da tua cultura, né, dentro da vaga, enfim, da experiência que tu quer? Como é que é esse processo ali de seleção? Como é que né, como é que é o onboarding dessa pessoa depois que entra e depois como é que tu acompanha, né, os feedback, entrega, né, setagem de gol, né, performance, enfim, como é que é tudo isso daí. E aí eu acho que lá atrás, quando a gente começou a escalar mesmo, né, a escala veio com investimento, né, principalmente a gente precisou de investimento, né,
pelo plano que a gente tinha, o ticket, enfim, podemos falar na sequência mais sobre também. A gente tem os nossos jargões, e entre os nossos jargões a gente dá aula de finanças para empresário, né? Uhum. E aí um dos nossos jargões é crescimento suga caixa. Então vocês cresceram acelerado, vai faltar dinheiro. Se vai faltar dinheiro, você tem que dar um jeito de resolver esse problema, né? E aí muitas vezes esse jeito é trazendo investidor, né? Depois eu quero saber um pouco mais como que é esse negócio de trazer investidor. Vamos continuar nesse assunto. Depois você falar disso. Isso daí. Legal. Mas aí no momento que a gente foi, né, crescer, a gente, cara, tem que estruturar essa máquina aqui. E aí criamos o nosso código de cultura, né, publicamos ele, e aí começamos a operar a contratação como um funil, como se fosse vendas mesmo. Né? E aí, enfim, a partir dali, né, acho que a gente foi refinando, evoluindo os processos. Mas a maioria das empresas também, às vezes, se preocupa só na contratação. A gente está também preocupado no onboarding. Depois que a pessoa entra, como é que tu treina ela o mais rápido possível, da melhor forma possível, para ela começar também a entregar valor, né? Então, por que é importante também o tempo, né? Pô, se a gente está nesse mundo aí que, né, às vezes o turnover alto, né, muita oportunidade. Então, assim, como é que tu entrega também, faz as pessoas entregarem valor rápido, né? Acho que essa é uma preocupação. Legal. Deixa eu confessar um negócio aqui, né? Detalhes nunca antes revelados de Marcelo Germano, né? Quando eu comecei o EAG, a gente começou o EAG em 2015, tá? A gente começou a primeira turma do EAG, o primeiro treinamento que a gente fez foi em 2015. E aí uma das coisas que a gente tratava muito, porque a gente hoje a gente tem 6 pilares, na época a gente tinha 3 pilares, que era cultura, liderança e gestão, né? E para dar aula de cultura, o que eu fiz? Eu tinha minhas fontes de inspiração, coisas que eu tinha feito na minha empresa, né? No despachante, na Luma Despachante. Sim. Então, eu tinha lido o livro Satisfação Garantida, e aquele livro, ele deu uma explodida na minha cabeça sobre cultura, né? Ele explodiu tudo que eu sabia sobre cultura, porque eu já vim estudando sobre cultura há muito tempo. O Satisfação Garantida, ele abriu mais o meu horizonte. E aí eu fiquei fascinado por isso, fui conhecer as APOS nos Estados Unidos. Legal, isso, né? E aí eu fui lá conhecer, né? Bati um monte de foto lá e trouxe o código de cultura deles, com aquele book preto, bonitão. Isso é uma... inclusive eu tenho que resgatar, eu não sei nem onde ele está, eu acho que está aqui na minha biblioteca. Aí trouxe o código de cultura das APOS e fiquei apaixonado por isso, e aí a gente criou o primeiro código de cultura. Mas quando eu ia fazer os primeiros treinamentos, eu não tinha uma referência de código de cultura. Eu não achava que o meu era benchmark, e não tinha uma referência. Aí eu liguei pro Eric, e falei, Eric, você me autoriza a mostrar, porque ele estava disponível, o código de cultura de vocês estava no site, disponível. Tá hoje ainda, se alguém procurar no Google, tá lá. Isso. Ele estava disponível. Aí o que eu fiz? Eu usei o de vocês e o da Hotmart, né? O da Hotmart. Então eu liguei pro Eric, o Eric me autorizou, ele falou, olha, o dado tá lá, tá público, tá disponível, não posso te impedir de usar, né? Falei, legal, então eu vou usar ele como exemplo, como referência. Aí eu usava... Porque eu não achava que o meu era uma referência, né? Mas eu gostava muito do de vocês, né? Aí eu usei o de vocês e o do Hotmart, pedi pro JP e usei o do Hotmart como referência. Então, quando eu ia falar de cultura, fazia toda a construção da cultura e no final a gente falava para os empreendedores que eles tinham que ter um código de cultura. Aí eu mostrava o de vocês, mostrava o do Hotmart. O do Hotmart eu tinha ele físico, porque eles imprimiram físico, e aí eu rodava na sala o físico do Hotmart e o meu físico. Legal. Porque a gente transitou de um manual de integração, que era um negócio quadradão, cheio de regra e não sei o quê, para o código de cultura. Então, eu rodava na sala o manual de integração e o código de cultura da Luma, né? E eu rodava na sala o código de cultura da Hotmart. E para minha referência, quando eu ia mostrar, eu abria na tela o dos resultados digitais e mostrava o código de cultura dos resultados digitais. E eu sempre terminava... Até hoje eu termino, quando eu mostro um código de cultura, até hoje eu termino desse jeito. Mas eu sempre terminava assim, gente, de ver isso aqui, não dá vontade de trabalhar nessa empresa? Todo mundo falava, dá vontade de trabalhar nessa empresa. Eu falei, então é disso que se trata. Né? Não, é legal porque a gente foi muito inspirado no Netflix, né, no código de cultura do Netflix, e
até, né, depois saiu o livro recente, é super legal também. E assim, foi engraçado que a gente fez o Código de Cultura depois, né? Hoje, se eu fosse montar uma outra empresa, eu faria já né, junto no Dia zero, né? dia zero, seria o pacote das coisas que eu, né, entregaria ali, junto com o que a gente vai fazer e tal. Mas a gente foi fazer isso depois, assim, a gente não sabia tal, mas né, lançamos, acho que em 2000 e... A gente lançou, eu me lembro até hoje, a gente ia sair de 30 pessoas para 100. E qual que era a nossa preocupação? Com 30 pessoas, a gente vem tudo aqui numa sala, né, e conversa. Não, é 30, mas ainda dá para levantar a mão e ouvir todo mundo, assim, né? Todo mundo consegue dar opinião. E todo mundo meio que trabalha meio por osmose, assim, seguindo a filosofia que a gente acreditava, trabalhava próximo, a gente liderava, né, diretamente boa parte do time ali e tal. E aí, quando ia para 100, o nosso receio era, bom, a gente vai ter líderes, né, lideranças de lideranças. Então, vamos deixar bem explícito o que a gente acredita, porque isso aí vai guiar toda a empresa. Então, eu fico muito feliz, foi um trabalho bem assim, pô, a gente se reuniu várias vezes, falou sobre aquilo, debateu, foi feito um texto final, a gente debateu o texto, a gente foi chato nos parágrafos, assim, sabe? Não foi uma coisa, escreve algo bacana ali, né? Não, foi realmente a gente revisou no nível, nesse nível. E é engraçado que até hoje está a versão original, a gente até fala, né, sobre algumas atualizações, né, que precisam ser feitas, assim, detalhes, tal, não de valores, né, mas do texto, para deixar ele mais explícito, porque a empresa vai crescendo e tu vai também interpretando, né, assim, algumas coisas, tal. Então, mas, cara, eu acho que foi uma coisa super legal. Até eu também recebo esse feedback aí de pessoas que às vezes encontram, dizem, eu me baseei no código de cultura de vocês, tal, a forma. Então, para nós é muito gratificante, assim, que eu acho que a entrega maior da RD Station é isso, assim, no ecossistema, né? A gente falou um pouco do conteúdo, mas A ter cultura, ajudado um pouco disso. Inclusive, assim, ó, eu tenho o domínio códigodecultura.com.br, né? Ah, legal. Porque me apaixonei tanto por isso, e tem um livro, no Brasil, eles traduziram o nome do livro para Equipes Brilhantes, tá? Mas nos Estados Unidos, quando lançou o livro chama Culture Code, né, do Daniel Coyle. E aí, quando veio para o Brasil, eles mudaram o nome, né? Enfim. Mas eu tenho um domínio, códigodecultura.com.br, porque, enfim, me apaixonei pelo tema, e aí eu criei esse domínio, não fiz nada com ele até hoje. Aí, podia pôr todos os decks aí de empresa brasileira, né? Então o domínio culturecode.com tinha todos os decks das startups da época. Hoje, se você colocar lá, como ele lançou o livro, então ele é baseado no livro, né? Ele mudou um pouco. E legal. Eu posso fazer isso, né? Aline, vamos colocar isso num plano de ação aí, colocar todos os decks de código de cultura do Brasil, a gente joga lá códigodecultura.com.br e a gente sobe os códigos de cultura. O que você acha, Aline? Já saiu o plano de ação, do podcast sai o plano de ação, abre de projeção. Vamos, né? Inclusive dá para fazer um estudo ali, ver se tem alguns valores, tentar agrupar valores para ver se tem alguma coisa, enfim. Tô viajando aqui já, né? Já começa, o empreendedor já começa a mente tentar entender o dado. Um dos nossos valores é data-driven, né? Então, Ô, Bruno, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, assim, eu ouvindo tudo isso que você falou até agora, lá em 2010, vocês já imaginavam que a RD chegaria onde ela chegou? Legal. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo, sabia? E é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, assim, porque assim, ela tem duas respostas. A primeira, assim, eu não imaginava o que a gente ia fazer. Tipo, por exemplo, estou agora no nosso, né, a gente está todo em pandemia, mas vim trabalhar no nosso escritório aqui, né, em Floripa, que tem 15 mil metros aqui. Pô, não imaginava que a gente ia ter um espaço desse e tal. Mas eu sempre imaginei que a gente ia fazer algo grande, assim, tá? Algo de impacto. Sempre foi o nosso intuito desde o começo. Não, vamos fazer algo de impacto, algo que impacte o mercado, algo que impacte nossos clientes, algo que impacte as pessoas né, que vão trabalhar conosco. E aí, que eu sinto aí fazendo o gancho, né? Eu sinto que a gente está só no começo também. Então, não acho que, como a gente já nunca chegou lá, né? Uma visão, para mim a gente ainda está no começo, estão construindo muita coisa, assim. Então, eu não imaginava que ia ser isso. Mas nesse momento eu imagino muito mais, assim, acho que tem muita coisa aí para a gente construir, sabe?
e agora especialmente aí também junto com a TOTS. Grande sacada essa daí, né? A gente está só no começo, né? Então a gente vai estar sempre começando, né? O empreendedor tem que estar sempre com essa mentalidade de renovação, entendendo que o mercado, conforme você avança, o mercado avança mais que a gente, né? Mais que a gente, exatamente. Gigante. Eu tenho uma metáfora que eu uso, que é a da linha do horizonte, Bruno. Então, qual que é o lance da linha do horizonte? Quando você está na frente do mar, quando você olha para o mar assim, você vê uma linha do horizonte, que é a linha que separa o mar do céu, né? Apesar de a gente poder ver aquela linha, né, muito louco, é que aquela linha não existe, mas a gente vê ela, mesmo ela não existindo, né? Ela não existe, mas a gente consegue ver. E se a gente tivesse o poder de andar sobre as águas e ir em direção à linha do horizonte, o que acontece cada vez que eu dou um passo? Vai ficando, nunca acaba ali, né? Você dá um passo, a linha do horizonte dá um passo junto. Você dá mais um, ela dá. Então, se você pudesse andar sobre as águas e fosse atrás da linha do horizonte, você ia estar sempre dando o primeiro passo. Esse é o espírito, né? Sempre day one, né? Endeavor fala. Tá sempre day one. Pô, que interessante, né? Olha só, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, talvez muitas pessoas não entendam isso, tá? É um mindset diferente, uma mentalidade diferente, que talvez para muitas pessoas não façam sentido. E para mim não fazia, tá? Então vamos lá. Eu sou o tipo de empreendedor, né, que eu comecei a empreender e a minha empresa precisava dar lucro para eu pagar minhas contas. E sempre foi assim. Minha mentalidade sempre foi assim, cara, eu tenho que ter lucro, eu tenho que pagar minhas contas, eu não quero me endividar, então não queria saber de crédito, não quero pegar dinheiro de investidor, porque se eu pego dinheiro do investidor, o investidor vira meu chefe, não quero ter chefe, era essa a minha mentalidade. Minha empresa tem que dar lucro, eu tenho que pegar esse lucro e eu vou construir minha riqueza tendo lucro na minha empresa. Esse é o mindset da maioria dos empreendedores. Quando a RD chegou, eu observava isso e para mim não fazia sentido. Eu falava assim, olha que loucura que esses caras estão fazendo. Levantaram um round de 17 milhões, depois outro de 34 milhões, saíram de 30 para 100 funcionários, de 100 para 400, e eu olhando de fora, entendendo de finanças, entendendo como funcionam as coisas, falava, cara, esses caras estão queimando dinheiro, eles não estão ganhando dinheiro, estão queimando, torrando dinheiro, era o que eu via, né? Arrumaram um chefe, estão torrando dinheiro pra cacete de um negócio que não dá lucro, estão crescendo, mas estão torrando dinheiro, né? Mas qual é a lógica desse negócio, né? Qual é a lógica desse negócio? Amanhã, né? Onde isso vai parar? Era assim que minha mente funcionava. Eu não entendia esse mindset. Meu mindset é, cara, eu preciso ganhar dinheiro, quero comprar uma casa legal, quero ter um carro legal, enfim, fiz tudo isso, né? E eu olhava para isso e falava, meu, que loucura, os caras estão crescendo num nível absurdo, mas não estão ganhando dinheiro, né? Estão pegando dinheiro de investimento, estão queimando caixa. Qual que é a lógica por trás disso? Né? Hoje eu entendo, tá? Mas a gente tem até um amigo nosso que tem um negócio que ele fala mindset IPO, né? É uma mentalidade, a mentalidade de como você toca o negócio é diferente. Você pode falar um pouco mais sobre isso com a gente? Claro. A primeira coisa, Germano, que eu queria falar, assim, que construir empresa não tem certo e errado, pode ter um crescimento orgânico, né, que é o que tu falou, que é, olha, eu vou gerar aqui, vou reinvestir, vou distribuir para mim, tal, beleza, e ótimo. Mas o problema, no nosso nicho, a gente não tinha opção. Tá? Por que a gente não tinha opção? O nosso ticket, ele era baixo, então precisava muito capital para realmente fazer o que a gente queria. Então, a gente olhava para o cenário mundial e tinha concorrentes nos Estados Unidos. E a gente pensava, olha, se essa empresa vier antes do tempo e a gente não estiver preparado, eles vão atropelar. Dominar, né? O mercado. Dominar o mercado. Ou a gente olhava também e falava, olha, se entrar um concorrente aqui capitalizado, né, é um problema. Então, esses foram ingredientes, né? E aí, especialmente ticket baixo, o modelo SaaS, né, que tu compra cliente, né, que o custo de aquisição é mais alto do que o que o cliente é mais paga. alto, né, que o ticket, que o mensal, e aí então tu ganha com o lifetime ali do cliente. Então, a gente tinha um modelo de negócio, né, a gente tinha um modelo de negócio e um contexto que exigia dinheiro, recurso. E aí, somado a isso, tínhamos o desejo nosso como founders, né, que era, cara, precisamos criar algo de alto impacto, precisamos criar algo grande. E a gente quer criar impacto também para as pessoas que estão aqui, assim, ter oportunidade e tal. Então, isso tudo aí foi a combustão de dizer, olha, não tem opção, a gente precisa ir para o mercado e captar dinheiro.
que é esse crescimento mais acelerado, com investimento e tal. Hoje até tem outras formas, né, de captar isso, né? Então, antigamente era banco, né? Pô, vou no banco, aí vem o Venture Capital que disse assim, não, vou tirar teu risco do banco aqui. Se der errado, também não vai para a eu PF. tô no risco, o Venture Capital vem no risco com você, né? O Vem no banco... risco você. Claro, é um dinheiro, do ponto de vista, assim, de liquidez, ele é mais caro, né? Mas, assim, depende do que é caro, né? Se dá errado, é mais caro para te ter uma ter dívida banco, ali, ter banco e tal. Mas hoje tem venture debt, tem surgido outros modelos para financiar isso, que eu acho super incrível. Na verdade, quer dizer, o ecossistema está evoluindo, o tech, então tem outros modelos evoluindo. Então, assim, a gente foi captar, né? A gente conseguiu uma primeira rodada anjo final de 2012, tá? E aí, assim, ó, naquela época, tá, até funding no Brasil, né, investimento, não era uma indústria super como é hoje, tá? Porque para essa indústria funcionar, tu tem que ter os angels, tem que ter o seed, tem que ter os Series A, Series B, Series C, tu tem que ter o ecossistema contratos, tem que estar tudo pronto, né? tudo pronto. E o pessoal acha que isso é verdade, assim, tem que ter vários investidores de várias categorias para ajudar a ir fazendo essa transição. E outra, instrumentos de contrato leve, né? Modelos de quanto vai comprar, de participação também leve. Então, naquela época não estava essas coisas muito estruturado, né? E de novo, não, de forma, não é nenhuma, eu acho que assim, é o contexto, assim como as empresas não estavam, isso não estava, então é o ovo e a galinha, né? Quer dizer, foi surgindo melhores empreendedores, então os investidores, aí deu liquidez para empreendedores, alguns viraram investidores, então é isso que acontece esse ano Vale, entendeu? Tu teve algumas rodadas dessa de saída de investimento, tal. E no Brasil a gente está meio assim, tu pega anos 2000, né? Tu veio de empresas que fizeram muito na raça, né? Derrubaram muros, então a primeira geração, né? Até a própria TOTS, enfim, tantas outras, né? Que fizeram isso muito com muita Bootstrapping, né? resiliência, né? A palavra assim que, né? Que fizeram acontecer. Aí tu teve uma geração de uma transição. Isso é uma análise minha, tá? Não é, enfim. Buscapé, né? Por exemplo, que é uma entre safra. Inclusive fui muito inspirado pelo Buscapé na faculdade, assim, né? Eu falei até para o Romero isso. Ele depois virou partner da Redpoint, que investiu em nós. Olha como o mundo é engraçado. E aí, depois, né, veio aquela geração agora do 2010, 2011, 2012, que é a geração da RD. E agora tem vindo uma geração ainda mais rápida, assim, né, também. É que hoje o ecossistema está pronto, né? Na época de vocês, o ecossistema estava sendo formado ainda, né? Formada. Uma vez eu vi de alguém, assim, achei uma puta sacada, né? A geração do ouro do vôlei só existiu graças à geração da prata, entendeu? Que é mais ou menos essa ideia, assim. Algumas pessoas abrem o caminho até ali, para depois vir outras pessoas que aí vão além daquilo, né? Então, acho que todo mundo aí teve papel fundamental. E a gente captou um Angel, né? Aí foi mais ou menos onde a gente se conheceu, que a gente foi, né, para a sala do Celta. Aí depois, daqui que acontece? Tu pega aquele dinheiro e financia o crescimento, né? Tu acelera mesmo a empresa, tu queima aquilo. Então, se a empresa para naquele momento e tu não capta outra rodada, tu às vezes está queimando tantos por mês de caixa, tá? Mas aí tu pega outra rodada, e aí tu aumenta esse burn, né? E aí tu queima. Então, essa é um pouco da ideia, assim, tu tem um runway de caixa, vamos por aqui, tá? Um exemplo hipotético, tá? Então, vamos supor que eu tenho um runway de 1 milhão, né? Ele A dura empresa... 4 meses, sei lá, 5 meses, né? Ou vamos supor, para facilitar a conta aqui, vai durar 10 meses, vamos supor. Né? Então, eu estou queimando 100 mil por mês. Tá? Estou queimando 100 mil. Eu posso estar ganhando ali 50 mil, né? E estar queimando esses 50, então eu estou queimando 150, porque 50 é o que eu estou ganhando por mês, então eu estou queimando 100. Quando acaba aquilo, ou eu deveria break-var, arrumar as contas para não queimar mais, ou eu vou atrás de outra rodada. Mas empresas como a RD são moldadas para pegar as próximas rodadas, né, e crescer ainda mais.
tu está injetando hormônio para acelerar esse crescimento, né? E aí isso exige, aí falando de caos, isso exige, primeiro, que nós, enquanto liderança, a gente se desenvolva super rápido, porque não é só uma questão de dinheiro, a gente precisa se desenvolver rápido para a empresa se desenvolver, senão ela bate em nós, né? Então, estruturar isso, montar tal, então a gente precisou de muito também, contou com muito desse desenvolvimento, mentoria, Endeavor, Redpoint. Eu ia para o Vale, né? Eu sempre falo, ficava lá 2, 3 semanas e falava com 5 heads de função de empresa, tal. Legal. Esse ponto aqui, Bruno, eu acho muito interessante. Eu quero entrar nesse ponto. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Muitas das pessoas que ouvem a gente não entendem alguns termos que pra gente é normal, desculpa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala burn significa queimar, né? Queimar o dinheiro, caixa. Queimar caixa. Isso. Quando a gente fala runway, o que é o runway? É o quanto tempo teu dinheiro dura. Isso é o runway. Traduzindo de uma linguagem mais simples, runway é quanto tempo o dinheiro dura. Então, a empresa capta esse dinheiro vai tem uma previsão de durar X meses ou anos, né? E aí você vai torrar esse dinheiro durante esse período, sabendo que quando chegar na data tal, não vai ter mais dinheiro. E aí, até a expectativa é queimar rápido, tá? Porque se tu leva muito tempo, tu não tá crescendo o suficiente, às vezes. Você não tá fazendo lição de casa, né? Não tá fazendo a lição de casa. Uma das lições que eu tenho aprendido é o seguinte, né? Que para você conseguir o valuation almejado, quando você tem uma promessa, você precisa cumprir a promessa. Então, se a tua promessa é, olha, eu preciso de 1 milhão, porque em 10 meses eu vou colocar 500 clientes na base, eu vou gastar esse 1 milhão em 10 meses para colocar 500 clientes na base, em 10 meses você tem que estar com 500 clientes na base, você tem que ter gasto 1 milhão. Se você não cumprir a promessa, né, é um problema em termos de reputação e credibilidade para você construir uma empresa que tenha esse valor, né? No futuro. Isso os investidores sempre falaram de nós, assim. A gente entregava a planilha que se comprometia, né? Tá aqui como é que a gente captava? A gente tinha um deck, né? O que é o deck? É o que explica a empresa. O problema que ela vai resolver, onde estamos, né? O que a gente está fazendo, qual que é o nosso produto, os números do nosso time e tal. O nosso CEO, o Eric, fazia, né, o papel dele era, né, fundraising, né, captação, e ele fazia isso. Então a gente tinha o deck e a planilha financeira, que é o modelo negócio. Quantos leads gerou, quantos converteram em oportunidade, quanto de receita, quanto de upsell, quantos, né, turnover, quantas pessoas precisa para vender nesse volume. Então, assim, se tu for ver o modelo de negócio da RD, é uma planilha lá de 100 abas. Então, era meio que a gente tirava aquela aba ali principal do business, das métricas de negócio e captava com aquilo. E aí tu tem que entregar, porque se tu não entrega, dá um gargalo no teu gráfico. Aí eles vão perguntar por que não entregou tal. Às vezes até pode ter uma explicação. Mas realmente é um mercado de reputação, tá? E aí tem uma frase célebre de um dos investidores que é: a gente não investe em ponto, a gente investe em linha. O que é linha? Eu te conheci agora, Marcelo. Legal. Tu vai fechar o mês, me manda o teu relatório. Aí tu mandou, opa, conheci o Marcelo novo. Marcelo, vamos tomar um café sobre tal e tal. Então, essas várias iterações formam a linha para investir. Então, ninguém capta sem um relacionamento, sem ter criado a confiança. E, claro, às vezes a segunda vez, né, empreendedores que estão indo pela segunda vez empreender, enfim, daí tu já tem a tua reputação, né? Daí é que acontece, às vezes, aquelas maluquices do mercado de tu captar um monte de dinheiro sem nada, porque as pessoas já te tem reputação. Porque as pessoas olham e falam, se ele realizou uma vez, ele vai realizar. Ele vai fazer melhor, a segunda vez ele já sabe dos problemas, né? Porque a primeira vez tu descobre os problemas on the fly, né? Acaba virando um ativo, né? O empreendedor que entra na jornada, faz as entregas, depois tem o exit. O exit é quando ele vende a empresa ou quando ele vai para o IPO e sai da empresa. Depois que ele está livre no mercado, depois que passou o período de earn-out, vamos explicar o que é earn-out. Normalmente, quando se vende uma empresa, ele tem um período em que ele continua trabalhando na empresa, ele tem que entregar um resultado, e quando ele entregar aquele resultado, ele sai da empresa e recebe um valor previamente combinado de acordo com o resultado que entregou. Não necessariamente precisa sair, né? Mas digo assim, ele é obrigado a ficar numa transição ali mais suave, né? Mas depois alguns acabam saindo, enfim, mas eu conheço também gente que acaba... Que não sai, né? Gente que fica. Mas aí quando a pessoa sai, ela, além do dinheiro que ela levou um ativo
que se ela quiser ir de novo para o mercado e falar, ei, mercado, eu tô com uma ideia nova, o mercado olha e fala, opa, vamos colocar dinheiro nesse cara aqui, porque esse cara é bom. Ele tem reputação, né? Então, reputação é um dos ativos mais importantes. Por isso que a saída, né? Por exemplo, a saída, assim, essa liquidez no mercado, ela é boa para o ecossistema, né? Como a gente tem visto aí, né, no momento está, né, muito deal, muita coisa, porque ela às vezes gera uma pessoa que, pela segunda vez, ela pode fazer algo, ela está capitalizada, ela gerou conhecimento, sabe? Essa é a roda lá que a gente falou antes, assim. Então, eu acho que o nosso momento, assim, de Brasil tá incrível, assim, acho que está muito bom, assim, sou sempre otimista, né, como empreendedor. Eu tô empolgado com isso. Eu tô lendo o Blitzscaling, né? Ah, legal, opa. A gente está preparando nossa empresa para fazer uma empresa para ter uma saída no futuro, né? Então, legal. É igual você falou, pô, a gente tem que se desenvolver, não sei o quê. Eu estou lendo o Blitzscaling, por isso que eu falei, antigamente para mim não fazia sentido, né? Esse modelo de, a gente é uma empresa super capitalizada, porque a gente é muito gerador de caixa, né? Isso. E aí a gente vai crescer agora. Então, para crescer, a gente vai queimar caixa. Aí eu comecei a estudar o Blitzscaling, uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade tradicional de ganha dinheiro, gera lucro, investe, ganha dinheiro, gera... Não estou falando que tem o certo e o errado. Não é sobre São certo e errado. mentalidades diferentes, né? E na condução dos negócios, tudo isso vai, é lógico, né? O pano de fundo é qual é o teu objetivo. Cada pessoa tem um objetivo diferente, né? Não, dá para ter ótimos lifestyle business, por exemplo, que é aquele negócio que meio lifestyle, poucas pessoas, alta lucratividade, né, serviço super especializado, tal, enfim. Então, né, eu acho que no fim é uma escolha. Sabe o que eu acho no final do dia, Marcelo? Eu acho que a gente, quando tu toma essa consciência, é mais fácil tomar decisões do que tu quer, o que não quer, como tu quer fazer a empresa e tal. E da primeira vez tu não tem toda essa consciência também, sabe? A gente também não tinha toda essa consciência assim perfeita. Eu acho que a gente vai moldando ela, né? Então, como tudo na vida, né? Consciência alimentar, consciência para fazer atividade esportiva, consciência sobre teu perfil, né? Perfil, né, pessoal de trabalho, então é muito disso. Eu gosto de dizer que depois que você sabe o fim, tudo fica mais fácil, né? Só que você só tem um jeito de saber o fim, é trilhando a jornada. Né? E quando você está trilhando a jornada, você não sabe o fim. Então é esse lance da consciência. Ô Bruno, e aí você falou um negócio muito importante, né? Para a empresa crescer, eu tive que me desenvolver, não só você, como todos os sócios. E vocês entraram na Endeavor e tiveram acesso a uma rede de mentores, que são as mentes empresariais, enfim, as melhores mentes empresariais do país. Esses caras jogaram vocês, eu imagino, numa zona de total desconforto, né? E vocês tiveram que responder a isso. Como foi isso? Teve noite de você chegar em casa e chorar porque você olhou e falou, cara, olha o que o cara me falou e eu tô pisando na bola. Como que foi? Como que é esse relacionamento com os mentores e como é lidar com a realidade que os mentores muitas vezes... Porque o mentor não é aquele que vem e passa a mão na sua cabeça e fala, ei, dá um tapinha nas suas costas, né? Muitas vezes você vai ouvir coisas que quando você chega em casa você vai deitar e vai chorar e ninguém vai ver, né? Tem uma frase que fala, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, teve isso? Conta pra gente como foi. Não, eu acho esse tema bem legal porque, assim, esse autoconhecimento é importante, né? Eu acho que tem a questão muito da tua parte técnica, né? Então, assim, sou um gestor, né? Estou me especializando em gestão e tal. E eu acho que tem a parte que tu tem que trabalhar, entre aspas, ali, a soft skill, né? Não odeio a palavra soft skill, mas cara, é isso, assim, é o teu desenvolvimento, né? Como pessoa, não só como empreendedor, líder, mas no time inteiro. No meu time de dev eu falo, tu tem, beleza, a parte técnica aqui, da tua função é codar tal, mas essa parte também, a outra, tu tem que ver para ser, né, a parte comportamental, né, a parte da mentalidade, do relacionamento com outras pessoas. Com todo mundo. Então, assim, eu vejo que, né, a gente entrou, né, na Endeavor, fizemos um processo ali, eles pegam empresa de alto crescimento, tem todo um processo ali para ser aprovado, né, então tem um conselho aqui que aprova, tem um conselho fora, o nosso fora foi na Indonésia na época, né? É o batismo? É o batismo? Não, na verdade tu vai até lá, tem várias regiões, né? Dependendo do período. Tu vai até lá e tu passa numa banca. Tu passa na banca nacional e depois na mundial, né?
E aí, se tu não passar, tu foi até lá e volta e vem embora, e às vezes acontece, entendeu? E até no meu caso, foi até engraçado, minha filha estava nascendo nessa época, né? Então, acabei não indo, foi meu sócio, eu não fui, né? Mandei um vídeo do hospital explicando e tal, enfim. Mas é só uma curiosidade, né? Decidi não ir, foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Porque no fim nasceu. Acho que eu teria me arrependido muito, sabe? Indonésia é muito longe, não ia dar para voltar rápido, né? Mas Eu aí, cortei o cordão umbilical das minhas 2 filhas, é uma coisa que eu me orgulho. Cortei o legal, cordão né? umbilical das 2, muito legal. Mas assim, a gente tomou esses hormônios todos, né? Assim, o que eu vejo, Germano? Eu acho que quando se trata de desenvolvimento, tu tem que jogar com tudo. Então, cada pessoa... Então, tem gente que gosta... enfim, eu fiz tudo, mas, pô, ler, estudar case, falar com outros pares de empresa também, a Endeavor proporciona muito isso. Coach, psicólogo, né, mentor, tudo isso é muito válido, tá? Eu fiz de tudo, até hoje eu tenho... Né, eu uso muito disso. E aí, se tratando de rede, eu vejo que 2 foram muito importantes para mim, assim. A da Endeavor, né, quem trouxe a Endeavor foi o Lehman para o Brasil, né, para te ver o nível, assim. A Endeavor é uma ONG que o objetivo é fomentar o empreendedorismo, onde ela está. Então, no caso, no Brasil, eu faço parte, sou mentor Endeavor hoje também, tá? Então, enfim, a gente tem uma agenda com a Endeavor, é uma das coisas que eu mais também me dedico, além da RD ali, tá? Para formar gente. E lá, tanto tem os pares, né? Outros empreendedores, empreendedoras. A gente, de tempo em tempo, se reunia presencialmente, ia para um hotel, ficava o fim de semana. Então, tem muita troca de pares. E tu aprende muito falando com pares, né? E aí tem mentores especializados. Eu quero um mentor de vendas, tal, enterprise. Eu quero um mentor. E aí tem todo mundo na rede. Então, tu realmente aciona qualquer pessoa, assim. Para ter ideia, né? Uma das pessoas é o Reid Hoffman, né? O fundador do LinkedIn. O meu sócio, o Eric, já fez mentoria com ele. Né? É nesse nível, assim, o negócio, tá? Então, é realmente uma organização que não é sobre dinheiro ali, é sobre tempo. Né? Tem um monte de gente bem-sucedida, as pessoas doam tempo. Então, isso, pô, me ajuda e me ajuda muito, né? Eu também ajudo. Quem quiser, depois acessa endeavor.org.br, tem um monte de material gratuito, é muito legal o ecossistema. É feito de empreendedores e empreendedoras que não são aqueles fakes, né, que vendem o que não viveram, é realmente gente que vive na pele, né, aquilo. E outra coisa que me ajudou muito, eu ia muito para o Vale e a gente fazia sessão de mentoria ali que eu citei, né? A gente ficava 2, 3 semanas lá e por dia tinha 5 mentorias. Né? Então, o time da Red Point organizava, a gente ia lá, ficava numa casa, tipo Big Brother, né? Todos os empreendedores ficavam lá, a gente às vezes alugava, depois começou a crescer, aí tinha que alugar 3 casas, tá? Mas aí a gente ia para uma agenda lá, então, o CTO do Dropbox, né, nos deu uma mentoria, tá? Então era nesse nível, era muita coisa legal. Então acho que isso tudo, somado a minhas leituras, somado a coach, a psicólogo, tal, isso me ajudou muito, assim, né? Claro, feedbacks aqui na organização companhia. também, tudo isso. Mas no final do dia, o que o empreendedor precisa fazer? Ouvir essas coisas, olhar no espelho, né? E assumir a responsabilidade das coisas, né? Não terceirizar. Não é Fala culpa de uma ninguém. coisa, será que você podia falar alguma coisa que você ouviu que você teve que parar e refletir, falar, cara, preciso ajustar isso? Teve alguma coisa assim que você ouviu que foi impactante? Cara, eu acho que... teve... bom, me lembrei de uma aqui da hora aqui, né? Mas quer ver uma, assim? Uma que eu acho que foi importante para minha carreira. Nos primeiros anos da RD, eu só codava, né? Até hoje, se tu entrar no histórico do software, eu tô lá. Não é que eu sumi, eu tô lá, eu tô no ranking ainda, assim, né? Mas em dado momento, tá? Eu era uma liderança técnica, né? Codava o software e tal. E aí eu me lembro até hoje dessa situação de tá dando um incidente, eu tá lá com o time, assim, né? E até nesse caso foi um feedback do meu sócio, assim, que falou, olha, o Bruno, tu vai ter que se decidir nesse momento, assim, se tu vai estar lá com o time, né? Tipo, não tem nada de errado com isso. Se tu é a liderança técnica, que vai tá dando caminho nessas situações ou em outras,
ou se tu vai para o caminho de gestão e tu vai escalar isso, e vai ter outra pessoa sentada lá, né? Ele me falou isso, assim. E, pô, para mim foi super importante, porque o Eric falou, né? Porque, assim, eu me considerava um excelente técnico, né? Mas depois eu descobri que eu também tinha habilidades para ser um excelente gestor. E um gestor muito bom, porque vinha com aquela bagagem técnica muito forte também. Meio modelo japonês, assim, né? De questionar, tal, de saber o que está fazendo, né? E aí eu comecei a me desenvolver nesse lado, aí descobri que eu tinha, né, tinha essa habilidade, tinha que, obviamente, ser lapidado, que foi o que foi lapidado, né, com o Endeavor, com outros. E hoje, assim, o que eu me gratifico? Eu me gratifico vendo o time evoluindo muito, entregando coisa, né, de muito valor. Isso aí me dá assim, um grande tesão, assim, de ver o que a gente está entregando por essas pessoas. Então, eu vejo várias pessoas do meu time nessa bifurcação, né? E não tem nada de errado, os dois pagam igual, né? Esse é o problema, que às vezes, hoje na RD os dois pagam igual. Se quer ser um técnico excelente, vai ganhar. Na carreira Y, né? Então, Sabe? eu brinco que tu quer ser o Neymar, ou tu quer ser o técnico que está no banco. O gestor é que está berrando lá, faz isso, não sei o quê, né? Que é o cara da formação, que dá o esporro no vestiário, que não sei o quê. O que tá berrando? Que tá lá. E o Neymar é quem tá fazendo o gol. Então, se tu quer o holofote, o gol, ou defendendo, enfim, se tu quer o holofote, tu é o contribuidor individual, o IC, né? Individual Contributor, né? Se tu é o cara que tá ali no banco berrando, tu é o gestor. Coach, Tu dá o holofote para as pessoas. Entendeu? E aí você faz o que a gente chama de equipe autogerenciável. Mas sabe que é uma dificuldade dos donos de pequenas e médias empresas? Porque eles são muito operacionais. Centralizadores operacionais. Então eles não largam o osso, porque eles têm que estar junto, criando, enfim. Mudar essa mentalidade para olhar e falar, pô, eu tenho que deixar de fazer isso. Tenho que confiar que o time vai fazer. Para eu poder crescer o meu negócio, não é uma transição muito fácil, é uma transição que tem muito ruído. E partir dessa transição exige um desenvolvimento pessoal, exige mudar o que você acredita, exige você confiar no processo, exige você confiar nas outras pessoas, exige você desenvolver competências para dar autonomia para as pessoas e aceitar decisões de outras pessoas, o que é mais difícil, né? Então, isso é sempre um momento crítico. Por exemplo, hoje eu não sou mais o CEO do EAG. Olha, não sabia. Eu não sou mais o CEO. Aí eu criei o cargo CSO, né? Chief Strategic Officer, né? Então eu sou o chefe da estratégia, mas o CEO é o Rogério, não sou mais eu. Quem toca a operação Legal. Então, assim, pô, isso exige você olhar e falar, pô, mas e agora? Não sou mais eu. Sair da cadeira às vezes é importante, tá? A gente teve isso no crescimento, tá? Nosso time o time executivo não tem hoje todos os fundadores, né? Então, eu acho que tu tem que entender teu papel assim, como acionista, como executivo, né, como board member, né? Tem vários níveis. Desculpa, o primeiro, né, como fundador. Né? Eu ouvi uma vez essa frase, para mim foi incrível, assim, porque às vezes como fundador a pessoa quer o mérito, né, de ter feito aquilo, e o mérito sempre vai ter. Não importa se tu tá no time executivo ou não. Porque qualquer história que quando a empresa vai começar, que nem tu me perguntou, tá, quem são os 5 fundadores? São esses, pô, tá ali o mérito, sempre vai existir. Então tu tem um fundador, né, fundadoras, aí tu tem, né, pessoas que estão às vezes né, acionistas, né, os fundadores, né, são acionistas, outros investidores e tal. Tu tem, né, os executivos que estão ali mandando o plano e o conselho ali, que é a estratégia. Então, às vezes as pessoas confundem, não é porque tu é fundador que tu tá em tudo. Às vezes tu não tá no conselho, às vezes o time executivo, tu não tá mais, mudou, foi reestruturando tal, que nem tu, né, tu saiu do cargo de CEO. Então, acho que tem que conseguir separar esses níveis de governança, e isso é obrigatório se tu quer fazer uma empresa grande, de impacto. Porque essas são as decisões difíceis que já começa a ter em empresas de alto impacto, de alto crescimento, né? Então, aquela empresa familiar talvez seja tudo uma mistura, ou menor, uma mistura. Mas numa empresa de alto crescimento vai ser exigido isso, né? Então, eu acho que essas já são provas, né, que tu passa aí para escalar uma empresa. Que legal.
Que legal. Bruno, agora eu fico curioso, não sei se você pode falar, né, mas enfim, né, tem esse deal aí com a TOTVS, que é público, todo mundo sabe, né, 2 bilhões, a RD foi vendida por 2 bilhões, um número próximo disso, enfim. A gente vendeu 92% da participação, né? Vocês venderam 92%, tiramos fundos também. Legal. E aí vocês continuam sócio, continuam no cargo executivo, mas quando você olha para o futuro, o que você vê? Você vê empreendendo de novo ou você se vê continuando empreendendo na RD? Como que você vê isso daí? Então, hoje, assim, eu tô super animado aí com esse momento da RD, né? A gente está construindo... deixa eu explicar o que foi o racional da TOTVS, né? Antes de explicar, que eu acho que é super importante aqui. Então, a gente estava num momento, né, que a gente estava ensaiando a IPO, né? Quer dizer, não que estava pronta ainda, mas estava se preparando para isso. E aí, numa dessas, né, se fala no deal roadshow, que é tu apresentar a tua empresa, mas sem querer captar, só para pegar feedback, né, fazendo um ensaio para IPO, né? Então, numa dessas, né, engatou uma conversa, né, com players que, olha, na verdade, assim, eu sei que vocês têm o caminho da IPO, mas, deixa eu entender aqui, porque talvez tenha fit aqui conosco. E a conversa da TOTVS a gente já tinha começado lá atrás. E aí ela deu uma esquentada nesse processo, tá? Então, tinha a TOTVS e tinha outras empresas interessadas. Quando tu olha como empreendedor, né, eu acho que tu pode seguir teu caminho assim de tornar a empresa pública, dar liquidez, captar um novo montante para reinvestir, né? Na IPO não algumas pessoas acham que pega o dinheiro e põe no bolso. sai, não é isso. Na verdade, tu tem um novo plano, né? É uma tese de investimento, né? É uma tese de investimento. É uma nova tese, tu abriu para o mercado, tu tem uma tese, tu vai fazer aquilo, então a captação é para isso. Claro que se torna uma empresa pública com alta liquidez, né? Que isso dá saída para investidores, outras pessoas podem comprar, enfim, eu acho que tem esse ponto. Então a gente estava indo por aqui, e aí, mas aí é uma trilha também, uma jornada um pouco sozinho, né? Tem que pegar construir uma empresa com aquilo, né? E a gente começou a olhar outra oportunidade, fazer um deal dentro, e no caso da TOTVS, juntar a maior empresa, né, de software, né? Que a gente sai de uma rota de estar construindo tudo sozinho e se junta numa empresa que tem experiência, que é muito grande, que passou por muita coisa, né, que pode entregar muito valor à sinergia. Então, por exemplo, quando olha a TOTVS, mais de 50% do PIB passa por sistema deles, assim, sabe? A liderança em RP, né, tem o RP, tem agora a área financeira, e tem a área de Business Performance, que é software para back-office, que é a RD. A RD está liderando essa área. Então, acho que foi um deal que nos deu liberdade para fazer isso, para continuar construindo, para continuar o plano. A gente vai fazer novas aquisições via RD Station, tá? Então, tudo isso continua igual. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha a competição do mercado, em vez de a gente ficar toda hora competindo com os players que estão aí, a gente tem a oportunidade de fazer uma integração com a TOTVS que vai nos diferenciar frente aos outros competidores, né? Então, a gente sai de uma trilha de ficar toda competindo sozinho, né? Abrindo a mata, né? Abrindo a mata, fazendo a trilha. Para se juntar com alguém maior, que a gente pode encaixar, fazer uma competição mais inteligente com coisas que os nossos competidores não vão ter, dado o tamanho da TOTVS, toda essa penetração. Então, isso, assim, do ponto de vista estratégico, isso para nós brilhou muito os olhos, sabe? Porque, assim, o nosso papel qual que é? É perpetuar a empresa sempre, né? É criar uma empresa, né, centenária e tal. Então, isso foi a forma que a gente encontrou, né, para acelerar essa visão, né? Então, a TOTVS não ela é um mecanismo para acelerar toda a nossa visão de uma forma aí até com menor risco, até para os clientes, para todo mundo. Enfim, por trás de uma empresa aí super capitalizada. Então, eu estou nesse processo, assim, de estudando, aprendendo dentro de casa o que é TOTVS, a gente está ensinando o que é RD, está tentando encontrar as sinergias. A gente não está nenhuma daquelas agendas que eu vejo, às vezes, M&A do tipo, vamos ser mais eficientes, tal. Não é nada disso. Na verdade, a gente está olhando onde é que pluga a coisa para ganhar ainda, né, gerar ainda mais receita, adquirir mais clientes, entregar mais valor para a nossa base. Então
tá justamente nisso. Então, nesse momento, Germano, eu não tenho nenhuma... Eu tenho, assim, zero pressa sobre qualquer coisa. Assim, estou gostando muito, estou aprendendo muito ali com o pessoal da TOTS, sabe? Incrível ali também. Denis, o CEO, o Tubino, né, o VP. Tem muita coisa para ensinar para nós. Um dos nossos objetivos do ano era aumentar a governança, né, para se preparar para o IPO. A gente aumentou a governança quando a gente fez o deal com a TOTS já automaticamente, sabe? Mas dentro de casa continua tudo igual. Então, nesse momento, assim, uma área que eu gosto muito é investimento, né? Eu tenho uns investimentos, assim, né, via fundo, né? Hoje, por questões até de compliance, não, eu tenho umas coisas diretas, mas não estou fazendo mais nada por questões de compliance, então estou fazendo tudo via fundo. Mas, assim, o futuro eu não, assim, não tenho nada fixo aí. Estou gostando muito da jornada com a TOTS, né? No final do dia, gosto de empreendedorismo, gosto de tech, gosto de funding. Então, vamos ver aí como tudo isso vai evoluir, tá? Minha agenda aí, né, nesse momento, é realmente entregar valor para os nossos clientes. Que legal, que legal. Vou falar uma coisa, Bruno, Aline, eu por mim eu ficaria aqui mais umas 2 horas, né, mas eu sei que o tempo, né, eu acho que quem está ouvindo a gente pode imaginar quanto custa o tempo do Bruno, né, quanto custa o tempo do Bruno, e a gente tem que valorizar o ativo mais importante que as pessoas têm, que é o tempo, né. Gostaria de ficar aqui mais 1 hora batendo papo e fazendo essas descobertas aqui com você, mas a gente vai valorizar o seu tempo. Você tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer, Aline? Pode depois mandar aí. Se quiser 2 aí, acho que dá para dar uma... Na verdade, pergunta não, mas eu vou dizer que eu fico muito impressionada, não é impressionada a palavra, mas eu acho muito incrível, assim, como ao longo da tua trajetória, o que tu foi falando, foi se conectando com tudo aquilo que a gente acredita, porque, por exemplo, a gente ainda não chegou lá onde vocês chegaram, é o nosso processo, a gente está indo, está caminhando para esse caminho. Sim. E é onde a gente está martelando, né, que a gente fala muito de fundamentos aqui, né, e aí um dos fundamentos é a cultura. É o dono ter domínio pessoal, que você falou muito de se conhecer também, né? Trabalhar a liderança, trabalhar a gestão, tudo isso. Faz parte dos fundamentos que a gente acaba até ensinando aqui para os comandantes, que são os nossos clientes. Tipo, ver você falando que esses foram os pontos principais que fizeram vocês dar conta desse crescimento, né? Dessa curva que vocês tiveram. Isso só reforça muito aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente bate na tecla, então eu achei isso muito incrível mesmo, tipo, olhar e falar assim, caramba, então a gente está no caminho certo, a gente está ensinando os nossos clientes a irem para o caminho certo também, então isso é incrível, só reforça isso mesmo, então parabéns mesmo. Obrigado, eu acho que no final do dia, assim, é mercado, né, tu tem que conhecer bem o teu mercado, né, mercado grande, aí para quem vai crescer muito, precisa do mercado grande, né, produto bom, como é que tá resolvendo esse problema, né? O que é? E aí, cultura, né? Pessoas, um time bom. Essas 3 coisas combinadas que dão muito sucesso, né? Que legal, que legal. E a gente fala isso como mantra, quase todo dia a gente repete isso, né? Mas eu vou falar que vindo isso de você, que fez toda essa jornada, isso traz um peso maior para quem está ouvindo, né? Então, a gente gosta de ficar repetindo as coisas, porque a gente acredita que você cria crença nas pessoas repetindo as coisas, né? E quanto mais gente de peso repetir isso, melhor é para a gente mudar todo o mindset do empreendedor brasileiro e, de uma maneira ou de outra, a gente impactar positivamente, né, o resultado que as empresas vão ter. Bruno, eu queria agradecer, Aline, eu queria agradecer. Bruno, a gente se relaciona com os nossos clientes chamando todo mundo de comandante, porque quando a gente começou o EAG, a gente falava, você comanda a sua empresa ou sua empresa comanda você? E aí depois, ao longo do desenvolvimento, a gente foi fazendo assim, né, você é o comandante da sua empresa? E começamos a chamar as pessoas de comandante. Legal. Então, ao invés de falar, se você pudesse deixar uma sacada, a gente não fala sacada, a gente fala um comando, né? Então, todo mundo fala, dá para deixar uma sacada, um insight, não sei o que, a gente não usa mais, né? A gente fala, deixa um comando, né? Coisa de comandante é deixar comando, né? Você pudesse deixar um comando para quem está ouvindo aqui a gente agora, e nem todo mundo tem sonhos ambiciosos, né? Igual você falou, algumas pessoas querem um lifestyle business, não tem nada de errado com isso. Eu tenho um business que são lifestyle, eu tenho 5 empresas, e eu posso dizer que 4 delas são lifestyle. No EAG a gente é uma mentalidade diferente que a gente está criando agora, né? Mas se você pudesse deixar um comando para quem quer realmente, né, crescer, dominar o mercado, gerar um impacto, causar uma transformação, qual comando você deixaria? Legal. Bom, acho que a gente falou muito disso, eu vou reforçar, né? Mas acho que um dos pontos principais
é tu não ser o limitador da tua empresa, né? Então, acho que quanto mais tu se conhecer, né, eu falei aqui, reforço psicólogo, é coach, é ler, é tudo aquilo que a gente falou, melhor. Eu acho que a empresa, às vezes, acaba, né, replicando, né, os nossos problemas, os nossos medos, as nossas limitações. E eu vejo que muito né, o que tira a trava aí do crescimento é o nosso crescimento pessoal, é a gente tá entendendo o que está acontecendo, né, tá colocando a lente certa, tá assumindo a responsabilidade, não terceirizando, tá entendendo os problemas que estão vindo, tomando as boas decisões, priorizando. Então, acho que é fundamental, né, o desenvolvimento aí do comandante aí, em primeira instância, porque é isso que vai puxar aí né, a boa navegação, vamos dizer assim. Né? Verdade, verdade. Incrível, incrível. Uau, Aline. Tá feliz, Aline? Top demais, muito bom, Bruno. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui gravando esse podcast contigo. Contigo, Marcelo, aqui, eu acho que foi uma conversa incrível mesmo, que só reforça, assim, por mais que o nosso público hoje é muito mais dono da pequena empresa, ele assistir esse tipo de episódio e ver o quanto é importante, né, porque até o Marcelo falou, né, a grande empresa é a pequena que fez a coisa certa. E no final das contas, a gente trazendo uma empresa, eu sou de falar palavrão, né, quase soltei aqui, mas uma empresa muito incrível que vocês construíram, sabe? E agora Legal. trazer tudo isso que vocês fizeram e trazer isso como uma inspiração para os comandantes que estão assistindo é incrível. Então foi um prazer muito grande mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada por compartilhar a tua história. E eu queria pedir para quem chegou aqui até o fim, né? Vai lá no Instagram, faz um stories, marca @Marcelo Germano EAG, @Empresa Autogerenciável. Qual que é o teu @, Bruno? Bruno GH. @Bruno GH, marca a gente e coloca qual comando você pegou nessa live, tá? E a gente está toda quarta-feira, às 18h41, nosso podcast vai em todas as plataformas, esse podcast foi incrível e não perca o próximo, beleza? Bruno, obrigado. Eu agradeço quem quiser conhecer mais aí, a gente tem um monte de material gratuito, né, resultadosdigitais.com.br e a própria Endeavor, né, endeavor.org.br. Tem muita coisa aí para empreendedor, empreendedora, para quem está construindo negócio, escalando, enfim, tem muita coisa legal, pode acessar lá, é gratuito. Show de bola, muito bom. Show de bola. Bruno, obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.